Fala pessoal, tudo bem? Hoje é dia de vídeo de dicas da 21ª rodada do Cartola 2020, que na minha opinião, a rodada mais difícil até agora nesse ano do Cartola. Vou explicar pra vocês por que eu acho que é uma rodada muito difícil e também vou passar pra vocês algumas estratégias que eu usei no meu time pra ajudar vocês a ter uma melhor pontuação. Então já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. A gente tem conseguido bastante visualizações nos últimos vídeos, mas não tá aumentando tanto o número de inscritos. Então ajuda a gente pra gente continuar trazendo esses vídeos embasados, estudados, pautados aí nas estatísticas, sempre aqui pra vocês. Bora lá? Bom, pessoal, eu acho que essa é uma das rodadas mais complicadas do ano por alguns fatores. Os confrontos, elas já não ajudam, né? São confrontos bastante difíceis, jogos complicados. Eu acho que o Flamengo ia acabar despontando como um dos favoritos da rodada por jogar em casa contra o Atlético Goianiense, que está em baixa. Mas é bom você ficar ligado porque, primeiro, o Flamengo não está tão bem em casa esse ano. E segundo, o Atlético Goianiense não perdeu para nenhum dos 4 times cariocas no primeiro turno, eliminou inclusive o Fluminense na Copa do Brasil. Tem tido um bom desempenho contra os times cariocas, lógico, pode ser coincidência, mas a gente sempre fica um pouco ligado quanto a isso, até porque o Atlético Goianiense é um time que ganhou de 3-0 do Flamengo no primeiro turno. Então talvez o estilo de jogo do Atlético, do Dragão, acabe encaixando contra o Flamengo. Então eu vou apostar um pouco no Flamengo, mas não quero ir muito em peso. Além disso, como eu falei, a dança de técnicos, né? As trocas de técnicos vêm afetando muito os times. Abel chegando no Inter, saída do Kudê, o Rogério Ceni saindo do Fortaleza para o Flamengo. Eu acho que isso pode influenciar bastante a rodada. E além disso, alguns times com casos de Covid, como por exemplo o Santos, né, que teve grande parte do seu elenco diagnosticado com a doença. Então é bom ficar de olho, é bom ficar ligado nisso. Acho que é uma rodada complicada, mas vou passar para vocês estratégias para tentar driblar essas complicações da rodada. Bom, pessoal, essas estratégias que eu vou usar para tentar driblar a complicação da rodada, elas são basicamente duas. A primeira é escalar batedores de pênalti dos times para aumentar a possibilidade de fazer gol. Com o VAR, tem aumentado muito as marcações de pênalti dos juízes nesse ano no Brasileirão. Então, vou estar apostando aqui no meu time, vou mostrar para vocês daqui a pouco, em 5 batedores de pênalti dos seus times. Além disso, apostar nos times que eu acho que tem mais chance de SG para defesa. Vou acabar dobrando, pensei até em triplicar, mas vou dobrar 2 times na defesa. Eu acho que os times que tem mais chance de sair com SG nessa rodada são o Grêmio, o Coritiba e o Sport. O Grêmio porque enfrenta o Ceará, que vai sem o Vina, que está com Covid. E tem sido bastante sólido defensivamente nas últimas partidas, mesmo se não jogar Jeromel e Kahneman, que é a dupla de zaga titular. O Coritiba é um time que nas últimas rodadas do Brasileirão ele melhorou muito e jogando em casa, em 9 jogos ele marcou 5 gols e sofreu 6. São jogos bastante truncados, com poucos gols dos dois lados. Acho que o Coritiba ele pode sair com SG na sua partida. E além dele, o Sport, que vai enfrentar o Vasco em casa. O Vasco é um time que caiu muito, tem um técnico novo, pode ser que apronte para cima do Sport, mas acho que se o Sport acabar abrindo o placar, o técnico, que é o Jair Ventura, vai acabar recuando o time fatalmente e vai ser difícil de fazer gol no Sport. Acho que esses 3 times são times legais para você apostar na defesa. Mais até do que o Flamengo, por exemplo, que talvez seja o maior favorito da rodada. Pessoal, vamos começar aqui já mostrando como foi a nossa pontuação na rodada passada. A gente foi bem, assim, o número da pontuação ele não é tão alto, mas considerando a rodada eu fiquei bastante satisfeito com o nosso desempenho. Como vocês podem ver aí na tela, a gente até subiu posições no Nacional, estava em 48 mil, fomos para 34 mil, subimos bastante inclusive. Agora eu vou abrir aqui como é que foi o time para vocês verem o desempenho exatamente. A gente fez 61,68 na rodada. O único que negativou foi realmente nosso goleiro, que foi o João Paulo. Tá muito difícil de acertar goleiro esse ano, mas a gente fez algumas apostas interessantes. Acertamos a dupla de zaga, Felipe Melo e Nino. Imaginava mesmo que o Felipe Melo ia fazer uma pontuação legal, melhor do que o Gomes, como eu falei no vídeo, acabou tomando mesmo o cartão amarelo. E também o Brenner, lógico que a gente acertou o capitão, foi uma boa aposta, assim como o Patrick e o Keno. Falei que o Keno pontuaria bem sem decisão, acabou não pontuando tão bem sem decisão, mas fez o gol. Atlético Mineiro conseguiu ganhar de 4-0 do Flamengo, então acho que foi uma ótima aposta. Não apostamos no Pedro, que era um dos mais casos da rodada e não foi bem, então acho que a gente fez uma aposta certeira e subiu em boas posições no Nacional. Agora repetir a dose aqui na 21ª rodada, tá certo? Bora lá? Na mesma pegada aqui do vídeo anterior, vamos fazer essas dicas, tentar ser as mais dinâmicas possível, começando aqui pelo goleiro. Vou fazer a ordenação aqui pela média e começar primeiro pela primeira dica que eu vou dar pra vocês, é o Tadeu do Goiás. Tá voltando a ser aquele goleiro que era no ano passado, fazendo muitas defesas difíceis. O Atlético Paranaense não é um time tão poderoso fora de casa e nem em casa também, não tem marcado muitos gols no campeonato. Ganhou o último jogo, pode ser que tenha uma recuperação. E o Goiás também não é tão seguro na defesa. Mas eu acho que pode pintar uma ou outra defesa difícil para o Tadeu, exatamente, que tem salvado o Goiás no campeonato.
fazendo várias defesas em vários jogos. Mas além dele, eu vou indicar para vocês o Wilson do Coritiba e é justamente quem eu vou escalar por ter várias pontuações boas em casa no campeonato. Fora de casa ele geralmente negativa, mas dentro de casa ele já fez algumas boas pontuações, joga contra o Bahia, que é um time que não finaliza tanto e cede bastante ponto para goleiro. Entre os times que jogam nessa rodada, o Bahia é o segundo que mais cede pontos para goleiro, considerando o mando de campo. Então eu acho que o Wilson é uma ótima opção para essa rodada e indico que vocês escalem também. Passando para a zaga, a gente vai começar com um cara também do Coritiba, que é o Sabino, por dois principais fatores. Primeiro, que ele é um batedor de pênalti, como eu falei no começo do vídeo, a gente vai tentar apostar nesses batedores de pênalti. Como vocês podem ver aqui na tela, o Sabino já tem 4 gols em 19 jogos no campeonato, o que é bastante absurdo para um defensor. Ele tem feito boas pontuações, conseguido até desarmes, no começo do campeonato estava um pouco abaixo nisso, mas nas últimas rodadas ele tem feito bastante desarmes, e o Coritiba é disparado o time que mais cede desarmes para zagueiros, considerando o mando de campo nas últimas rodadas. Então ele, acho que é 2,39, algum número assim. Disparado o time que mais cede desarme para zagueiro. Então o Sabino a gente já garante aqui, assim como o David Braz do Grêmio. A gente vai com os dois zagueiros com as maiores médias. David Braz é um cara que assusta muito no jogo aéreo, já fez 2 gols de cabeça no campeonato, e as 2 vezes que ele fez gol de cabeça no campeonato eu escalei. Vamos torcer para ele fazer um hat-trick de gols de cabeça aqui no campeonato, então vamos de David Braz, tá certo? E além dos dois que eu já indiquei, vou indicar para vocês também o Canu, do Botafogo, porque ele tem pontuado bem, mesmo sem conseguir o SG. Acho que pode colar um SG contra o Bragantino, não estou confiando tanto nisso, mas acho que pode acontecer sim. E acho que fica nisso. Esses são os 3 zagueiros que, na minha opinião, são as melhores opções para a rodada. Aqui na lateral, se você quiser seguir essa estratégia de batedores de pênalti no seu time, indico fortemente o Reinaldo também, que vai jogar fora de casa contra o Fortaleza. Na última rodada ele decepcionou bastante, fez só 0,40 sem o SG, mas também não roubou nenhuma bola, acho que a pontuação que ele conseguiu positiva foi só com finalização. Mas rolar um pênalti, com certeza é ele que bate. Geralmente nesses jogos que ele não é tão escalado, ele costuma ir bem. Só que o Reinaldo ele tá sendo bastante escalado nessa rodada, para mim até surpreendentemente pelo fato de jogar fora de casa. Pensei muito em botar o Reinaldo, mas eu não vou botar, porque o Fortaleza é um dos times que menos cede ponto para lateral nessa rodada. Então a gente vai optar por outras opções. Acho que o Vitor Luiz é uma boa opção também, não estou tão confiante no SG do Botafogo e por isso a gente vai deixar ele de lado. Primeira opção que a gente vai ter aqui para lateral vai ser o Diogo Barbosa do Grêmio. Ele é um cara que esse ano não está pontuando tão bem, mas em outros anos roubava muitas bolas e era um mito do Cartola. Além dele tem também o Jonathan do Coritiba, se você quiser apostar mais visando o SG, mas como vocês podem ver na última rodada ele fez 3,70. Não é um jogador muito bom, assisto alguns jogos do Coritiba, é um cara meio fraquinho para falar a verdade para vocês, mas para o Cartola eu indicaria a vocês, principalmente visando o SG e também uma outra roubada de bola. Mas quem vai assumir a nossa lateral aqui, nosso segundo posto de lateral, vai ser o Patrick do Sport. Da última vez que a gente indicou ele, eu acabei tendo que trocar. Só que dessa vez eu acho que o Patrick pode imitar de novo contra o Vasco. Eu troquei da última vez, ele deu uma assistência e saiu com SG, então eu acabei me arrependendo. Dessa vez tudo indica que a gente não vai trocar o Patrick. Mas qualquer coisa, fica ligado lá no meu Twitter, vou deixar o user aqui na descrição, se você quiser dar uma olhada. Sempre aviso como que tá o meu time antes de acabar a rodada, antes de começar a rodada, melhor dizendo. Então o Patrick aqui vai ser o nosso lateral, porque principalmente o Vasco é o time que mais cede ponto para lateral. E além disso, o enfrentamento do Patrick, o embate dele vai ser contra o Henrique, que por mais que seja um jogador mais defensivo ali na lateral esquerda do Vasco, ou mesmo o Neto Borges, não sei qual dos dois que vai jogar. São dois jogadores que ainda deixam um pouco a desejar. Então eu acho que o Patrick ele pode ser uma ótima opção para a rodada por esses fatores. Além de, claro, ter grande chance de pegar o SG na minha visão. Então Grêmio, Coritiba e Sport são os 3 times que eu acho que tem mais chance de sair com SG e por isso são os 3 times que eu vou indicar nessa rodada. No meio de campo, por mais que ele esteja jogando num time que trocou de técnico e que o técnico novo não me agrade muito, eu acho que é difícil deixar o Thiago Galhardo de fora do seu time nessa rodada. Porque ele pega um Santos extremamente desfalcado, que vai com vários garotos da base e eu acho que ele pode marcar aquele golzinho que ele tem marcado sempre. Além do Thiago Galhardo, também vou indicar o Giovanni Augusto, jogando contra o Bahia em casa. O Bahia é um time muito instável ainda, fora de casa também não tem jogado muito bem. Giovanni Augusto é o principal jogador do Coritiba, feito ótimas pontuações nas últimas rodadas com gol, assistência e mesmo sem decisão pontuado bem. Então além desses dois, galera, que esses dois eu vejo bastante como unanimidade. A gente tem que ver qual vai ser a terceira posição de meia, que eu acho que esses dois vão aparecer na grande parte dos times que brigam lá em cima. Mas além desses dois, eu indico para vocês também o Rafael Veiga do Palmeiras e o Jean-Pierre do Grêmio. O meu motivo
por escolher ali o Jean-Pierre, as minhas razões, é principalmente por ele ser batedor de pênalti. No último jogo do Grêmio, contra o Cuiabá pela Copa do Brasil, quem bateu o pênalti foi o Jean-Pierre. Mas assim como ele ter batido esse pênalti, significa que ele jogou a partida. Então pode ser que o Renato poupe ele para realmente as competições de mata-mata. Mas por enquanto, como ainda não saiu nenhuma notícia, a gente vai de Jean-Pierre em vez de Rafael Veiga. Mas os dois são ótimas opções. O Veiga vive ótimo momento no Palmeiras, que por mais que também esteja bastante desfalcado por causa de seleção e tudo mais, do meio pra frente o time é quase completo. Então eu acho que o Rafael Veiga também pode guardar o golzinho no Fluminense, que é um time que vem bem. Mas Rafael Veiga também indico pra vocês, apesar que a gente vai aqui de Jean-Pierre do Grêmio, que é um jogador que eu gosto muito, aquele meia clássico, camisa por dentro da calça e lançamento. No ataque, pessoal, a ideia é não inventar muito. Como eu falei, rodada extremamente complicada, então eu acho que a gente tem que apostar naqueles jogadores que têm feito boas pontuações regularmente, conseguido uma média alta e feito gols em quase todas as partidas. E são jogadores que têm um confronto até que favorável também. O primeiro deles é o Marinho, que apesar do Inter ser o líder do campeonato, como eu falei, trocou de técnico, vem numa fase mais ou menos atualmente, meio conturbado, o ambiente está conturbado também. E eu acho que o Marinho, ele sendo um dos poucos jogadores experientes que sobrou para o Santos nesse elenco, ele vai querer chamar a responsabilidade, ele é esse cara que vai para cima, que vai tentar finalizar. Acho que ele vai querer meio que comandar os garotos do Santos nessa partida, então eu indico muito o Marinho nesse jogo contra o Inter para vocês. Além disso, o PP do Grêmio também, que para mim é um ótimo jogador, segunda maior média de atacante, não tem muito o que falar, confronto favorável também contra o Ceará em casa. Dificilmente o Renato Gaúcho poupa o PP, mesmo quando ele poupa os titulares, ele tem deixado o PP porque é o principal jogador do Grêmio na temporada, na minha opinião, assim, do meio para frente, pelo menos, com certeza. Então o PP fica aqui, é garantido no nosso time. E além desses dois, vou completar o meu ataque com o Gabriel do Flamengo, voltando agora de lesão. É um centroavante muito absurdo, na minha opinião. Acho que ele e o Pedro, que são do mesmo time, tem uma competição muito interessante. Vejo o Pedro como melhor finalizador, perde menos gol, mas eu acho que o Gabriel ele oferece mais oportunidades para o time, assim, aparece mais para o jogo e também talvez tenha um posicionamento até melhor na hora de finalizar. Acho que o Gabigol tem grandes chances de fazer gol contra o Atlético Goianiense, jogando em casa, no Maracanã, né? Ele já voltou contra o Flamengo na Copa do Brasil, já deixou o dele. Confio muito no Gabriel e vou com ele nessa rodada. Mas eu acho que o Brenner também é uma boa opção, que tá vivendo fase iluminada no São Paulo, tá jogando contra o Fortaleza, que trocou de técnico, tá bastante abalado, perdeu pro Bahia no jogo atrasado do Brasileirão no meio da semana. Então eu acho que o Brenner também é uma boa opção, assim como o Robson do Coritiba e vários outros também aqui. Claudinho do Bragantino também, que eu gosto muito, já falei várias vezes para vocês, mas vou ficar com a regularidade de Marinho, PP e Gabriel. Passando para o técnico, por mais que não seja o técnico do time que eu mais escalei jogadores, a gente vai de Rogério Ceni nessa rodada, porque o técnico não faz tanta diferença se você coloca o que a maioria está escalando, mas vai acabar fazendo diferença se você acaba apostando num técnico que não vai tão bem. Eu acho que o Coritiba tem boas chances de SG nessa rodada contra o Bahia, mas mesmo assim vou de Rogério Ceni jogando contra o Atlético Goianiense em casa. Acho que pode ser que ele possa dar uma mexida nos ânimos do Flamengo, que não via tão bem com o Domenech, assim, comparativo com o elenco que o Flamengo tem. Então a gente vai de Rogério Ceni nessa rodada como técnico do nosso esquadrão. O nosso capitão, galera, vai ser o Marinho. Muita gente está escolhendo o Gabigol de capitão, mas eu escolho o Marinho por aquilo que eu falei para vocês. Acho que ele vai querer assumir uma liderança no Santos e também é um cara que pontua mais sem decisão do que o Gabigol. Acho que o Marinho tem menos chance também de tomar cartão, de fazer falta. Então é por isso que ele que vai carregar a nossa faixa. Não tem muito o que falar, né? Jogador com 11 pontos de média até agora no Brasileirão. Acho que não tem muito o que questionar a escolha do Marinho como capitão do nosso time. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado das dicas, espero que elas te ajudem. Comenta aqui embaixo como que tá o seu time para essa rodada, pergunta qualquer coisa, qualquer dúvida que eu tô sempre respondendo aí. Aquele abraço, até a próxima.